Cara, a expectativa era lá em cima, né? Porque a gente já tinha subido, né? Então a gente não tinha nada a perder, né? A gente já tinha subido para a Série B. O Macaé também. Tínhamos derrotado times mais fortes nas fases anteriores do mata-mata. E há 2 anos, 2 anos antes, em 2012, o Paysandu tinha subido em cima do Macaé. Né? Então a gente foi o primeiro jogo lá no Rio, empatamos, vamos decidir em Belém, então a expectativa era lá em cima, né? De vitória e do título, né? Que a gente até hoje não tem, o título da Série C. Então quando a gente chegou para decidir no dia 22 de novembro lá no Mangueirão, era clima de festa, né? Confiança total. Teve um mosaico daqueles que a torcida do Paysandu fez durante o ano, né? Porque era no centenário também. Os jogadores jogavam com numeração alusiva ao centenário, então era 101, 102, 103. Então, porra, a gente subiu no ano do centenário e tem a chance de ser campeão da Série C no ano do centenário. Então, a expectativa era lá alta. Tinha muito essa questão do Macaé se vingar, né? Não tem uma rivalidade entre Paysandu e Macaé, mas os próprios jogadores do Macaé haviam dado declarações de que era o jogo da revanche. Repito, apesar dos dois times já terem subido, né? Então, além do título da Série C, pro Macaé valia essa revanche, né? De 2012, porque em 2012 o confronto foi o confronto do acesso. Então o Macaé não subiu e o Paysandu subiu lá no Rio de Janeiro. Né? Agora em 2014 os dois times já tinham conquistado o acesso. Eu morava em Belém, né? Não moro mais. Então desde 2011, que aí eu já passei a trabalhar, né? Já tive condições de acompanhar o Paysandu em todos os jogos da Série C. Desse ano, todos os jogos, né? Copa Verde, Campeonato Paraense. Então o esquema era o mesmo. A gente costumava ir com amigos, né? Bem antes do jogo. Né? O jogo era 4 horas, a gente ia meio-dia pra lá. Às vezes assava uma carne, fazia um churrasco, cerveja, e tinha resenha. Até 20 minutos antes do jogo começar, que a gente subia a rampa. O jogo em si ele foi muito emocionante, apesar da gente não ter vencido, não ter conquistado o título, mas assim, o jogo ele foi de altos e baixos e de emoções lá em cima, lá embaixo, todo o tempo. O Paysandu, ele fez o primeiro gol, né? O Zé Antônio fez o primeiro gol, acho que aos 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo. A torcida explodiu, claro, né? Mas o Macaé logo empatou. Na verdade aconteceu isso o jogo todo, o Paysandu fazia o gol, o Macaé empatava. E aí a gente vai pro intervalo com 1-1, né? E assim, confiança de sempre, vai dar. O Paysandu, o jogo tava lá e cá, né? Os dois times eram os dois que tinham conseguido acesso. Então o jogo tava lá e cá, assim como foi o primeiro lá no Rio. Só que assim, o primeiro jogo ficou 1-1, né? Então, aí esse resultado de 1-1 ia para pênalti. Só que a partir do 2-2 já era do Macaé, porque tinha a questão do gol fora de casa, né? Então a confiança era agora a gente precisava ganhar o jogo. Iniciou o segundo tempo, o Juan fez o 2-1 pro Paysandu, né? Pegou uma bola na esquerda, na entrada da grande área, chutou, fez o segundo gol. 2-1. Só que aí logo depois o Macaé empatou também. Né? Outro gol do João Carlos. E a partir daí o resultado já era do Macaé. O empate já era do Macaé. Então o Macaé se fechou, o Paysandu perdendo chance, né, atacando, porque agora precisava do resultado, o empate não servia mais. O Pikachu faz uma jogada lá pela direita, né, ele dribla o zagueiro, entra na área, toca pro Rômulo, que tinha entrado, o Rômulo era reserva, né, o ataque era o Juan e o Bruno Veiga. E o Rômulo faz o gol de letra. Aí
o estádio explode, né? Felicidade, todo mundo se abraçando, todo mundo que não se conhece se abraçando. Só que esse gol foi aos 22, 23 do segundo. Aos 30, o Macaé empata de novo. Os 15 minutos finais do jogo foi aquela aflição, foi sofrimento, o Paysandu perdendo chance, o goleiro pegava tudo, nada deu certo e o jogo acabou, empate, né? O Macaé foi campeão. E o elenco do Paysandu foi um dos melhores que eu vi nos últimos 10 anos, né? A gente tinha o craque do time era o Pikachu, né? Desde 2012, 2011, quando ele estreou, ele vinha se destacando muito, né? A gente tinha o Bruno Veiga e o Juan. O Juan, ele fez o gol do acesso contra o Tupi lá em Minas Gerais, golaço por cobertura. A gente tinha o Augusto Recife também, né? Que era veterano, era multicampeão pelo Cruzeiro, tinha jogado no Flamengo, era o capitão do time, né? O Ricardo Capanema, que era o símbolo de raça do time, que era aquele volante pitbull, tinha pouca técnica, mas marcava pra caramba. Então essas peças eram as peças principais do Paysandu. O técnico era o Mazola, né? Que tinha toda a mitologia de ele ser um técnico que exigia a garra do time, que vibrava com a torcida. Obviamente o Paysandu tem alguns feitos maiores, títulos maiores, mas alguns títulos eu era muito moleque, né? Não lembro. Então esse jogo eu estava presente no estádio, eu estava com alguns amigos, estava com o meu irmão, estava com o pessoal da minha família, né? E o jogo foi foda pra caramba, né? O jogo ele foi emocionante até o fim. E assim, eu lembro que depois eu lembro que o terceiro gol do Paysandu eu não consegui comemorar, né? Tava 2-2 o jogo, o Paysandu fez o terceiro gol e, pô, o estádio explodiu, eu não consegui comemorar de tão nervoso, de tão ansioso que eu tava, porque, cara, era uma vibe que é difícil de explicar. Quem já foi ao estádio numa situação dessas, né? Uma final de campeonato, com o estádio lotado, com seu time do coração, consegue explicar. Então era uma vibe diferente, né, de outros jogos. O Paysandu representa valores de companheirismo, e esse jogo também me marcou muito por isso, que é a questão de não desistir das coisas, né? Ele é um clube que eu aprendi a gostar por conta dos meus tios, do meu pai, da minha família, né? Parte da minha família é Paysandu, então assim, como todo mundo tem o seu clube de coração, o Paysandu é o meu e representa pra mim a vontade de torcer por um clube, mesmo que o clube não corresponda, né? A perseverança, a esperança de que as coisas vão melhorar, né? Então o Paysandu pra mim é isso, né? São coisas que eu acho que quem gosta de futebol pega do futebol e traz pra sua vida, né? Traz pra passar pros seus filhos, traz pra passar as coisas boas do futebol pra quem se gosta, né? Então acho que o Paysandu representa isso aí pra mim. Paysandu e Macaé, 3-3, final do Campeonato Brasileiro, Série C 2014. Esse foi o jogo da minha vida.